uma alternativa. Mas eu não descarto que seja uma alternativa do campo à direita, do centro à direita, que eles encontrem uma outra opção saudável que ocupe o espaço do bolsonarismo. Porque o bolsonarismo ele já não é mais... Eu já conheço a história do Bolsonaro há muitos anos. Ele é um deputado do Rio. Então eu já sei quem é o Bolsonaro há muito tempo. Eu já falava em relação a essas questões muito antes do Bolsonaro ter essa supervisibilidade em relação a chegar a hipótese, né, de ser um presidente. Mas ok, o Brasil não é um país politizado. A gente começou a se politizar de 2013 para frente. Sim. Né? Então eu acho que é um ruído ainda que vai virar depois uma coisa mais fluida para as pessoas entenderem de que maneira que a gente pode debater sobre isso. Mas eu acho que já ficou muito claro que não é uma opção o bolsonarismo dentro da democracia, porque o que o bolsonarismo sinaliza é contra o que a democracia representa. Autoritarismo, negacionismo, fundamentalismo. Então, esse tipo de postura, ela não é política, ela é antipolítica. E ele foi eleito pela antipolítica, que era aquele erro das pessoas criminalizarem todo mundo, falar que todo político é bandido, que a esquerda é todo mundo vagabundo. É um discurso que ele não tem ele não é pautado em nenhum embasamento de conteúdo que faça com que as pessoas consigam discernir o que elas querem de fato de projeto. Não é o projeto do político, exatamente. Né? Eu costumo dizer o seguinte, que o Amoedo, que as pessoas falam, eu votei no Amoedo, mas aí no segundo turno eu votei no Bolsonaro. Eu costumo dizer assim, o Amoedo ele não foi uma opção para as pessoas que se dizem liberais à direita, porque ele tinha pouco ódio. E naquele momento ali as pessoas estavam com muito ódio, ainda estão. Mas aquele momento era tipo muito ódio. E o Bolsonaro ele representava muito bem esse ódio. Né? Exatamente. Disso, então o Bolsonaro ele foi eleito pelo ódio, ele não foi eleito por opção. Ele foi eleito pelo ódio a um outro partido que as pessoas estavam entendendo que não era mais saudável para o país. E até aí, ok, a gente pode debater isso. Mas quando você traz o ódio para o campo, vira uma coisa cega, porque o ódio é uma coisa que, tipo, não é ao contrário do que dizem, o oposto do amor não é o ódio, né? O ódio, ele é uma relação muito que vai te cegar de uma forma que vai fazer com que você aceite qualquer coisa, até algo que vai te prejudicar. Perfeito. E aí, nesse âmbito, cara, eu acho que já deu tempo das pessoas entenderem que a gente não pode levar o Brasil por aí. Então eu torço no sentido de, eu trabalho para que em 2022 a gente tenha 2 candidatos no campo democrático. As pessoas têm críticas ao Lula, tudo bem, não precisa votar no Lula. Eu acho que o Lula é um cara que fez coisas positivas para o Brasil e poderia ter feito outras, e não feito outras coisas. Acho que o PT tem representatividade fundamental como partido de esquerda, partido dos trabalhadores, etc. Eu não vou atacar o PT, não esperem de mim isso, mas vou criticar. Tem críticas a fazer ao PT. E quem é incriticável também não pode entrar no jogo democrático. Totalmente. Mas o PT entende que existem críticas que têm que ser feitas. Agora, o Lula sempre respeitou o jogo democrático, com todos os problemas que aconteceram. Né? E eu nem estou aqui para defender o Lula nem o PT. Agora, eu acho que o campo da direita não pode ficar suscetível a dizer, se o Lula é outra opção, então eu vou votar no Bolsonaro porque eu não quero votar no Lula. Essa opção não pode existir, porque a gente vai estar, de novo, apostando no fascismo. Então, eu acho que é o seguinte, eu rogo que o campo da direita se organize de forma que tenham uma opção que possa ser falado o seguinte, eu não quero votar no Lula, não voto no Lula de jeito nenhum, mas eu vou votar num candidato democrático. Entende? Seriam duas fases da eleição ali, né? Primeiro você montar um segundo turno sem o Bolsonaro. Exatamente. Para daí sim realmente decidir... Isso. E acho até, me arrisco a dizer até... Aqui, e muita gente vai me criticar por conta dessa palavra, disso que eu vou falar, que dentro da polarização é bom para os dois, né? No sentido da disputa polar. Eles não são iguais. A gente não pode fazer aquela coisa da comparação da ferradura, né? De que o Bolsonaro e o Lula são iguais. Não são. Não são. Um trabalha dentro do campo democrático, você pode não gostar, é teu direito. O outro trabalha no campo do autoritarismo. Ataca a ciência, ataca a cultura, ataca a imprensa. Então não dá para comparar. Mas se você não quer votar no Lula, então ótimo, construa uma candidatura possível. E acho até que para o Lula, que fazendo uma análise aqui dos 40% de pessoas que estão aí
que não votam no Lula e nem no Bolsonaro, talvez essas pessoas que não votam no Lula e nem no Bolsonaro, se não tiver o Bolsonaro, elas não vão votar no Lula. Sim. Então tem um 40% que é arriscado, né, pro Lula se tiver um outro candidato. Até para a direita pode ser estratégico nesse sentido, ou seja, eles podem angariar os votos de quem se nega a votar no Bolsonaro, né? E se nega é o antipetismo e o antibolsonarismo. Isso, exatamente. Então o que eu tô tentando falar é o seguinte, veja bem, eu sou uma pessoa progressista. Se for um cara de direita contra o Lula, eu vou votar no Lula. Eu espero que eu possa votar no Ciro. Eu vou trabalhar para isso, porque o que me interessa não é o nome do Ciro e nem o nome do Lula, é o projeto que cada um representa. Se o outro cara traz um outro projeto de direita, talvez não vá me atender, mas pelo menos está no campo democrático. Então eu acho que a direita tem o dever democrático de não associar mais os seus nomes, como alguns políticos associaram na época do Bolsonaro, ao bolsonarismo. E nem depois dizer o seguinte, vou votar nulo, porque eu não quero nem Lula e Bolsonaro, porque votar nulo não é uma opção. A gente tem que ter juízo. Votar nulo pode de novo gerar essa queda para o lado autoritário. Então vamos pensar, amigos liberais de direita e etc., numa candidatura viável que coloque a democracia no campo democrático para disputa. E aí, ok, qualquer um. Quando você fala do nulo, você fala naquela matemática onde os votos nulos acabam indo pro candidato que está à frente, é isso? Existe isso? Quando a pessoa... Não, na verdade é o seguinte, quando você tem, num país como aconteceu em 2018, o Haddad e o Bolsonaro, existe uma parcela muito grande da população que se absteve. Isso. E isso significa o seguinte, que essas pessoas, elas falaram, eu não quero me envolver. Entendi. E quando elas falam, eu não quero me envolver, o que acontecer também é a escolha dessas pessoas que não quiseram se envolver. Porque vai ganhar quem tem mais votos. Porque você abre caminho, você deixa de competir com o teu voto, é isso? Exatamente. Então, quando eu digo que o silêncio também é uma posição política, é porque é o seguinte, se você está vivendo uma era como a gente está vivendo, tá? E aí você não precisa ser petista, comunista, não sei o quê, esses istas todos que as pessoas ficam tentando rotular as pessoas. Se você está vendo que um país está com mais de 450 mil mortos, uma pandemia descontrolada, não tem vacina, não tem uma solução minimamente com critérios relacionados à ciência e à medicina para que as pessoas deixem de lado suas diferenças e cuidem das vidas para que a gente não tenha mais problemas, né? E aí a pessoa chega e fala assim, eu vou ficar quieto. E você tem uma voz pública que pode ajudar não a ficar fazendo críticas políticas, mas a colaborar no intuito de fazer... Tratamento precoce não funciona. Perfeito. Tem que usar máscara. No debate, na informação, na informação. Acrescentar aí, não né? deixar a fake news prevalecer. Então o artista ele pode ou não se posicionar politicamente, isso é uma escolha dele, mas eu acho que numa questão de saúde pública, eu acho que a força de um artista popular... ele ajuda a combater, por exemplo, que uma fake news seja passada como elas são passadas atualmente. E tem muitos artistas que preferem se silenciar porque não querem se envolver. E quando não quer se envolver, está do lado de quem está fazendo e espalhando a fake news. E muitas vezes não quer se envolver por questões de grana, assim, né? Contratos e tudo isso, né? Com certeza. É foda, né? E também não quer... Tem duas coisas. Uma é essa... da grana, dos contratos de patrocínio, etc. Não quero me posicionar, porque a empresa vai ver, não sei o quê. Né? A outra é, se o cara tem personalidade para falar sobre um assunto e saber que uma parte do público dele não vai gostar, e se ele vai bancar isso. E a outra parte, que eu acho que é uma parte razoável que tem que se considerar também, é se ele tem saúde mental para aguentar os ataques e o que acontece quando você se posiciona.